Qual método você costuma usar quando quer ou precisa aprender alguma coisa nova? Tem gente que é dedicada, senta e estuda até aprender. Tem gente que fica procrastinando até não conseguir mais. E tem gente que nem tenta. Qual delas você é? Robin Sharma, um escritor canadense nascido no ano de 1964, entende que todos nós somos gênios, entre aspas, e que todos nós possuímos um potencial imenso em aprender ou desenvolver novas habilidades. Em parte, isso está certo. Para ele, pessoas como Albert Einstein, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo seriam ótimos exemplos para esse tipo de pensamento, já que eles são ou já foram considerados os melhores naquilo que fazem. Então, como você, um simples primata mortal, poderia chegar a esse nível? Talvez essa nem seja a sua intenção, mas de qualquer forma, como você poderia aprender novos assuntos sem ter que se esforçar tanto assim e estabelecer um pouquinho mais de facilidade ou prazer nesses processos? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele likezinho maroto e se inscreve no canal para ajudar meu trabalho. Assim, tanto eu quanto o YouTube entendemos que esse tipo de vídeo vem sendo relevante para você. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado à sua saúde mental e, é claro, ao seu autoconhecimento. Veja bem, a grande maioria das pessoas hoje em dia fazem as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas e agem da mesma forma. E talvez não necessariamente por culpa delas. A nossa cultura, infelizmente, nos ensina a ser assim desde criança. Diferente dos nossos ancestrais, você não precisa ficar pensando sobre como sobreviver ou conseguir comida. A única coisa que a gente precisa se preocupar hoje é se a nova temporada daquela série favorita vai sair na semana que vem. Só que isso talvez seja um problema. Quando você se entrega demais a essas coisas, você acaba se tornando um mero vegetal que talvez sobrevive num mundo sem muito sentido. O ser humano não foi programado para isso ao longo da sua evolução. Ele foi programado para pensar. Inclusive, essa é uma das únicas características que permitiu nossa frágil espécie sobreviver por tanto tempo em meio a tantas outras espécies bem mais fortes do que a nossa. Mas seguindo o pensamento de Sharma, todos os grandes gênios da humanidade possuem uma habilidade em comum, e essa habilidade seria nada mais nada menos do que o foco. Quando você se livra de todas as distrações e foge um pouquinho dessa manada do senso comum para focar naquilo que você pretende aprender ou desenvolver, seu cérebro passa a estabelecer vias neurais sobre essa nova habilidade, e com a prática constante disso, essa via acaba ficando cada vez mais forte. Eu vou explicar. Todos os nossos neurônios possuem os chamados oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são responsáveis por formar um tecido adiposo chamado bainha de mielina. Essa bainha funciona como uma espécie de capa protetora às vias neurais construídas ou estabelecidas quando aprendemos algo novo. Ou seja, quando você aprende um novo assunto, essa via neural é estabelecida. Com a prática constante e focada, os oligodendrócitos formam uma capa protetora em volta dessa via através da bainha de mielina, o que consequentemente dificulta que ela seja perdida ou que você esqueça o que acabou de aprender. Por exemplo, os nomes que eu citei no começo do vídeo, como Einstein, Steve Jobs e Cristiano Ronaldo, não seriam pessoas talentosas natas seguindo essa lógica. Eles basicamente teriam criado novas vias neurais intensas ao longo de muitos anos, formando suas incríveis habilidades. Obviamente que isso não é algo tão simples quanto parece, mas já é um caminho. Anders Ericsson, um psicólogo sueco nascido no ano de 1947, muito conhecido por suas pesquisas sobre o desempenho humano em suas atividades, acreditava que todos nós podemos desenvolver habilidades incríveis através da concentração total sobre uma determinada atividade. Ou seja, sem qualquer tipo de distração, como WhatsApp, Netflix e demais coisas que a gente já sabe. É fácil? Não é. Porém, quando você faz isso, o seu neocórtex, que é a região do cérebro responsável pelo pensamento e raciocínio lógico, muda de um estado beta para um estado alfa. O estado beta seria um estado onde você faz tudo meio que no automático e sem nenhum tipo de foco. Já o estado alfa seria um estado de concentração, que, claro, demanda mais energia, mas que ao mesmo tempo constrói aquelas vias neurais com muito mais facilidade, pois esse estado também tende a diminuir a liberação do cortisol, hormônio responsável pelo estresse.
E, em contrapartida, aumenta a liberação de serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pelos sentimentos de prazer e bem-estar. Um outro psicólogo chamado Mihai Csikszentmihalyi, eu gosto muito de citar psicólogos porque essa é a minha área, chamava isso de estado de flow ou estado de fluxo. Para ele, o alto desempenho em alguma tarefa vem da satisfação pela mesma. Então a lógica seria a seguinte: você se dedica constantemente e com um foco absurdo sobre uma nova habilidade ou tarefa que deseja aprender. Conforme isso vai se tornando automático e você começa a obter bons resultados, isso te motiva a continuar nesse processo ainda mais, o que consequentemente te leva ao estado de fluxo, ou seja, um ciclo que funcionaria como a segunda lei de Newton. Difícil no começo, mas fácil depois que já está em movimento. Sharma menciona que esse processo funciona como uma instalação de um novo hábito e que a gente só precisa realizar um grande esforço no começo, e que basicamente esse processo atravessaria 3 etapas: a destruição dos antigos hábitos, que pode levar cerca de 15 a 20 dias, a confusão dessas novas ideias, compreendida entre um período de 20 a 40 dias, e a integração, que seria a fase final de adaptação a esse novo hábito ou habilidade. É exatamente aqui onde ocorre o estado de fluxo, e o fim do sentimento de dificuldade em se concentrar naquilo que você vem fazendo. De qualquer forma, novos hábitos, conhecimentos ou habilidades nunca foram fáceis de serem construídos. Mas, de acordo com todas essas teorias que eu te apresentei aqui, a gente consegue perceber que talvez ele só seja difícil no começo. Quando eu comecei a trabalhar com esse canal, por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme em sentar para estudar e produzir um roteiro. Mas depois de alguns meses, talvez até mais do que essa pequena quantidade de dias que Sharma apresentou, eu simplesmente me adaptei. E agora, toda terça-feira, às 7 horas da noite, de maneira religiosa, tem um vídeo novo aqui para vocês. Esses números em dias apresentados não são algo que você deve levar como uma regra absoluta. As pessoas são diferentes e podem aprender em tempos diferentes. Então, simplesmente tente. Escolha alguma coisa nova que você deseja muito implementar na sua vida. Sei lá, pode ser um hábito, aprender algum assunto ou habilidade nova, e começa. Mas permanece nessa pegada até conseguir atingir esse estado de fluxo. Sério, isso é uma coisa impressionante. Como garantia de que você vai mesmo começar essa experiência, comenta aqui embaixo qual você escolheu como um primeiro passo. Vou fazer de tudo para te responder e marcar de fato esse momento. Curtiu? Quer o mapa mental dessa ideia? Para isso é só entrar no nosso grupo do Telegram, no primeiro link aqui da descrição, ok? Um grande abraço e até a próxima!